estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Marco Milani, ele é da USE, diretor do Departamento do Livro. A USE é a União das Sociedades Espíritas. E nós estamos aqui comentando sobre biografias espíritas, a importância de conhecermos as pessoas que trabalham para o bem da humanidade, não só para o movimento espírita, mas para o movimento, para o bem comum, né? Mas antes de nós retomarmos essa conversa com o Marco Milani, nós gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Quantas pessoas não têm acesso a essa informação, a esse consolo, a essa orientação, a possibilidade de ouvir comentários, lições importantes? E você pode nos auxiliar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, para que nós consigamos chegar a esses lugares mais distantes, com qualidade, para que essas pessoas tenham como nós a bênção da informação, da orientação e que se libertem, né? Quando nós conhecemos pelo menos uma parte da verdade, nós nos libertamos. 0800 12 18 38. Bom, Marco, vamos continuar falando. Na verdade, nós estamos falando de biografias espíritas, mas nós estamos falando de livro, E, na verdade, da mesma forma que você está preocupado em que nós tenhamos biografias sérias, honestas, adequadas e que falem, que mostrem, na verdade, quem é essa personalidade que se destacou, né? Isso acontece com qualquer outro tipo de livro, né? Exatamente. O livro espírita, o romance, o livro para estudar, enfim, né? Exatamente. Na verdade, a gente está falando de qualidade do livro, né? E hoje em dia é muito fácil se publicar livros, né? Antigamente era mais difícil, o custo era maior. Hoje é muito fácil e tem a internet, né? Que qualquer um pode postar lá, né? Publica textos. Então, um dos grandes problemas, e eu posso chamar de problema mesmo, que nós temos hoje com relação à literatura espírita, é a seleção que as casas espíritas deveriam fazer e que muitas, infelizmente, por não ter tempo ou pessoas suficientes para fazer isso, estão oferecendo para os frequentadores, né? Existe uma diferença muito grande, Marisilda, entre biblioteca e livraria espírita. A biblioteca, ela serve para estudo, ela tem, inclusive, ela é dividida, né, por assuntos e cabe ao frequentador ou aquele que está lá escolher o seu tema para estudar, para leitura. Certo. A livraria é a porta de entrada, muitas vezes, de uma casa espírita. Então, a pessoa chega lá achando que vai comprar um livro espírita, porque é uma livraria espírita. Sim. Se os dirigentes não fazem uma seleção adequada, eles oferecem lá um conteúdo que vai, inclusive, contra princípios doutrinários, ou seja, infelizmente nós temos, nas prateleiras de muitas casas espíritas, livros de autores que não são espíritas ou que têm um conteúdo extremamente duvidoso e que estão lá, em vez de ajudar, confundindo. Complicam, né? Confundindo o frequentador. Até porque vai usar isso com interesse de ganhar dinheiro. Comercial. Exato. Nós temos alguns títulos que são muito vendáveis, e o dirigente da livraria fica com receio de tirar aquele título, porque as pessoas procuram, só que vai reduzir a receita. Só que a livraria espírita deveria fazer aquilo que o centro se propõe a fazer, que é orientar, esclarecer. É como se fosse uma escola o centro. E eu faço sempre uma comparação, Marisilda, que mãe ofereceria para os filhos um alimento contaminado? Exato. Nenhuma. Que dirigente de livraria espírita vai oferecer para os frequentadores um conteúdo que esteja muitas vezes deturpado? Então, mas Marcos, sabe qual é o argumento que eles usam? Principalmente os alunos do curso. Eles falam, mas se a gente não souber que existe isso, como que a gente vai discernir? Mas será que a gente precisa passar por isso? Exatamente. Até por uma questão óbvia, a primeira leitura que você tem que ter são das obras básicas para se saber, para se ter referência. Ela é a pedra de toque, a codificação é a pedra de toque. Comparando-se com o conteúdo, né, com os princípios e valores da doutrina espírita, é que se vai saber se um livro é bom ou não, seria coerente ou não. Só que para se conhecer a doutrina espírita, não basta pegar o livro dos espíritos, folhear e ler algumas questões. Tem que se ler o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho, o céu, o inferno e a Gênese, e também a revista espírita, se quiser aprofundar ainda mais. Verdade. E isso é um processo que demora muito tempo. E não basta uma vez, né, Marco? Não basta uma vez. E a pessoa mal leu um livro, ou folheou um livro, já acha que conhece a doutrina espírita, pega um outro livro, que muitas vezes tem inconsistência doutrinária, e abraça aquilo como se fosse um modismo ou algo novo, e distorce os próprios valores da doutrina. Então, isso é muito complicado. E complica a vida, né? Porque vai agir
contrário ao conceito adequado, à lei. Exatamente. Então, vou dar um exemplo simples. Não vou citar autores porque não é objetivo, porque Sim. existe a propaganda negativa, né? Sim. Quando você cita uma obra que não é adequada, aí vai todo mundo querendo comprar para ver o que é verdade. Exato. Mas imagina uma situação. Nós sabemos que na doutrina espírita o espírito ele não retroage. Certo. Nós não voltamos para trás em termos de evolução. Existem livros que estão vendidos nas prateleiras espíritas, onde afirma que o espírito atingiu um determinado nível, depois ele decaiu. Então não existe isso. Né? É um livro que vai contra o princípio doutrinário. E outros, né, de que Jesus era um ser que encarnou com uma característica diferenciada. Jesus teve um corpo igual ao nosso, Jesus teve uma característica igual à nossa. Kardec, na Gênese, fala sobre o corpo de Jesus, não era um corpo diferente, era um corpo de carne como o nosso. Pois é, ele não era mistificador, ele não enganava, né? Não enganava, só que tem alguns livros que acham que Jesus tinha um corpo diferente. Então, esse tipo de informação que está inserida em algumas obras, ainda que tenham outras coisas interessantes, começa a distorcer o próprio conteúdo. E aí começa a criar tal dos mitos, dos tabus e dos comportamentos inadequados, né? Porque aí vai para o centro e começa a ter conflito entre os próprios trabalhadores, Exatamente, não é mesmo? exatamente. Porque é a falta de coerência por não conhecer os princípios doutrinários. É importante mesmo. Então, conhecer, é bem o que Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Ou uma parcela da verdade, porque nós estamos buscando essa verdade, né? A codificação nos traz isso. Exatamente. Vamos começar por ela, né? Tem que começar por ela. Tá certo. Nós vamos continuar já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.